Olá, sejam bem-vindos à Rádio SBOT, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje teremos mais um episódio do programa Doses de Atualização, com o tema Doença de Kimbrough, necrose vascular do semilunar. Eu sou o Dr. Milton Bernardes Pinhataro, sou da Santa Casa de Porto Alegre. Irei conversar hoje com o Dr. Ricardo da Costa, que é do Hospital Ortopédico Promed, de Goiânia, e trabalha na residência do Hospital de Urgências de Goiânia, juntamente com a doutora Gisele Miranda, que é do Recife, do Hospital, trabalha na ortopedia, na residência no Hospital de Clínicas Federal de Pernambuco. Bom, vamos falar alguma coisa, então, sobre o que nós vamos falar da doença de Kimbrough. Vou falar alguma coisinha, relembrar todo mundo, os residentes, que então a doença de Kimbrough basicamente é uma necrose avascular do semilunar. Essa etiologia, considerada então como uma doença inflamatória, com uma trombose venosa biológica, que leva a uma síndrome compartimental. Essa síndrome compartimental dificulta a irrigação do semilunar, levando à necrose do mesmo. O semilunar tem padrão circulatório, 3 tipos de padrões circulatórios. Seja um Y, que tem 2 entradas dorsais e uma volar, uma em X, que são 2 artérias entrando no semilunar via dorsal e 2 volares, e um padrão em I, que é uma entrada dorsal e uma volar. Esse tipo I, o padrão em I, é considerado como tendo uma maior incidência de necrose vascular. Temos também estudos em relação ao tipo de semilunar, nós vamos ver depois, e o paciente típico que nós recebemos. É aquele senhor, paciente de sexo masculino, geralmente adulto jovem, que tem 20, 40 anos, trabalhador braçal, que tem queixa de dor de um dos punhos. E a queixa dele é uma diminuição de força, com gradual diminuição da mobilidade. É o que considera hoje a nossa literatura mais atual. Tipo de semilunar, lembrando daquele semilunar que tem o contato junto ao amato, superfície articular, o tipo 2, e tem aquele semilunar tipo 1 que não tem contato com o amato. O semilunar tipo 2 com contato com o amato existe uma maior estabilização, ele é considerado como tendo uma maior proteção para necrose e destruição do osso. No caso de necrose do semilunar, ele não tem tanta destruição, ele não diminui muito. E o tipo de captato em cima do semilunar, nós temos 3 tipos, aquele tipo que a base do captato é mais chato, um que é mais esférico e um que é mais agudo, mais em V. Esse tipo em V é considerado como tendo maior risco de necrose do semilunar na doença de Kimbrough. A classificação sempre usada da doença de Kimbrough, que usamos a classificação de Littmann, já descrito nos anos 77, considerado como tipo 1, a doença necrose do semilunar, tipo 1, um raio-x anormal, o diagnóstico é feito somente através da ressonância magnética ou da cintilografia, porque não existe uma alteração da estrutura. O tipo 2, o raio-x, nós vemos uma esclerose do semilunar, ele já está com uma coloração diferenciada ao raio-x. O diagnóstico é radiológico, mas ele mantém a sua forma, muda basicamente a cor ao raio. O tipo 3, nós vamos dividir em 2 tipos, A e B. Já existe um colapso, uma fragmentação do semilunar, mas no tipo A altura do carpo está mantida. Ainda não houve uma impactação do carpo, o escafoide não está rodado. Quando o escafoide roda e o captado desce, aí nós já temos o tipo 3B. Existe um comprometimento maior, de mais difícil reconstrução, que já existe um comprometimento dos ligamentos intercarpais. O tipo 4 já é um estado mais avançado, um estágio mais avançado, em que ocorre uma artrose, seja entre o rádio e o carpo ou intercárpica. Então, é importante classificar, porque a partir dessa classificação nós vamos conseguir fazer o diagnóstico
e a indicação de tratamento, que varia de um para o outro. A classificação artroscópica, descrito por Bain mais tarde, 2006, ele, via artroscópica, ele considera como na artroscopia o grau 0, ele tem boa superfície articular, a cartilagem tanto da radiocárpica quanto da mediocárpica está boa. A tipo 1, já existe uma alteração da cartilagem do semilunar e o rádio ainda está bom. Já o tipo 2, nós vamos dividir em 2A e 2B, diferentemente da classificação de Littmann, o 2A, a cartilagem do rádio, além da do semilunar, está comprometida. Tipo 2B, existe comprometimento das duas superfícies, existe uma fragmentação das duas superfícies articulares do semilunar. O tipo 3, existe as duas superfícies do semilunar mais o rádio. E o tipo 4, nós vamos ter as duas superfícies do semilunar, proximal e distal, o rádio e a porção proximal do captado. Então, conforme essas classificações, nós vamos indicar o tratamento, que eu considero, então, é uma avaliação artroscópica do punho para classificar o semilunar. A variação ulnar, já descrito há quase 100 anos por Hulten, em 28, considera a una minus, quando ela é abaixo da linha articular do rádio, e a una plus, quando ela é acima. Sempre considerado que a una minus tem uma incidência maior de necrose semilunar, que considera que existe uma pressão aumentada junto à borda do rádio. Diferentemente da una plus, que tem uma imagem que deve ser diferenciada, que ela faz impacto no semilunar, mas aí é uma lesão de impacto e não uma lesão isquêmica do semilunar. Então, procurar descrever um caso clínico. Vamos ver aqui, o paciente masculino, que geralmente é a média do paciente, com 40 anos, digamos por ali, destro, que é a mão predominante, que ele tem, mas ele tem uma dor no punho esquerdo há cerca de 6 meses. Ele traz um raio-x que nós conseguimos ver uma una minus, uma imagem esclerótica do semilunar, já considerado, então, um tipo 1, quase um tipo 2, se olhar, ele tem que não considera uma fragmentação, mas nesses casos, como que o senhor teria a conduta de um paciente com essa descrição, com esse tipo de queixa, com o raio-x descrito dessa maneira? Bom dia, agradeço o convite da Comissão de Ensino de Educação Continuada da SBOT. Então, geralmente o paciente chega nessa fase, né, como está descrito aí, com dor, limitação de amplitude de movimento, mas ainda sem colapso carpal, né? Então, na tipo 1, uma alteração na densidade só na ressonância magnética, ou, dependendo, já com alguma fratura no tipo 2, mas esse aí eu não estou vendo fratura, só alteração na densidade na ressonância. Então, é um caso que a gente tem que conduzir. A gente vê a una minus, né? Você vê uma compressão do rádio sobre o semilunar na fossa. Então, eu indicaria analgesia e descompressão, ou encurtamento do rádio, em torno de uns 2 milímetros, ou que a gente tem visto na literatura, tem um trabalho de um argentino, que é uma descompressão metafisária do rádio. Essa descompressão metafisária do rádio, ela leva a uma revascularização do rádio distal, proporcionando a melhor irrigação do semilunar. Tem dados bons resultados. Ou a doença de Kimball, que é um desafio para o ortopedista geral, inclusive eu acho que até para o cirurgião de mão. Eu lembro muito do professor Galbiati, lá da Santa Casa de Marília, onde eu tive o prazer de ser seu aluno, que ele falava que é uma doença que faz o ortopedista, o cirurgião mudar, às vezes, até de cidade, que depende muito do prognóstico, do tratamento, numa fase ideal. Mas esse paciente em específico chegou numa fase boa de tratar, num grau 2, sem colapso carpal, sem alteração do índice de 1, né? Então, eu indicaria nesse aí analgesia,
encurtamento radial ou a descompressão. Eu, particularmente, gosto muito da descompressão metafisária do rádio. Doutor Ricardo, quando o senhor faz a osteotomia, quantos milímetros procura? Se mede pela variação unar, o quanto mais curto a una, maior o encurtamento, ou faz simplesmente um padrão de osteotomia? O padrão de osteotomia, em torno de 2 milímetros, né, professor? Uhum. Doutora Gisele, nesses casos, alguma coisa diferente a senhora costuma fazer? Olá, eu queria agradecer o convite para participar aqui hoje. Bom dia, Ricardo, bom dia, Dr. Milton. Bom, nesses casos, tem um artigo recente, de 2017, do Listman com o BEM, que eles propuseram um algoritmo para avaliação dos pacientes e definição de tratamento, utilizando não só a classificação de Listman, como a classificação de BEM e a classificação de Schmidt, que é a da ressonância com contraste. Então, inicialmente, você analisando o raio-x, aparentemente é um tipo 2 na radiografia, se tem a radiografia em PA, você tem que prestar atenção a essas variações anatômicas que a gente já falou, então, a unaminos, o formato do captato, o formato do semilunar, as relações dos ângulos, então, se você tem um encurtamento carpal, se você tem uma flexão do escafoide, e na ressonância, você vai ter um hipossinal em T1 com um hipersinal em T2. Nesse caso, sendo um paciente masculino, 40 anos, destro, com essa dor há 6 meses, por esse algoritmo, você poderia observar ainda 6 a 12 semanas antes de partir para o procedimento que seria a descompressão. Então, você poderia fazer, eu costumo normalmente, nesses casos, fazer o encurtamento do rádio, encurto 2 milímetros, para evitar que tenha uma incongruência na radionadistal. Então, esse encurtamento do rádio de 2 milímetros é mais para transferir a pressão e também existe o argumento dele levar uma vascularização pelo insulto ao osso, aumentar a vascularização local, com isso que chegue mais também no semilunar. Geralmente, eu faço só essa osteotomia. Eu também gosto muito da osteotomia e também uso em alguns casos, mas eu uso a descompressão, principalmente quando o paciente então, tem uma una neutra, aí eu uso mais a descompressão do que a osteotomia. E vocês têm alguma preocupação em relação à classificação de Tolat da radionar distal, quando ele tem uma angulação que o rádio aumenta a pressão sobre a una, no caso do encurtamento, no caso tipo 2? Gisele, primeiro agora. Eu procuro fazer o menor encurtamento possível. Na verdade, é basicamente o que a serra leva, para evitar essa questão de aumento da carga na radionar e de incongruência da radionar. Então, eu realmente eu tiro 2 milímetros, às vezes nem tanto assim, é só que a serra acaba, na hora que você está serrando, ela já consome um pouco, né? Então, eu tento avaliar isso aí também. Eu acho que é importante, né, que ter discutido também o quanto o encurtamento é o importante ou o quanto a osteotomia, aquela neovascularização, assim como a descompressão que leva ao melhor a circulação local distal. E tu, Ricardo, alguma colocação em relação ao tipo de radionar distal? Não, eu também concordo com a Gisele. O encurtamento é só o da serra mesmo, é em 2 milímetros, e senão a gente leva um desequilíbrio também nessa radionar distal, causando um prejuízo maior ao paciente, né? Uhum. Eu acho que esse é o que a gente procura. Existe um padrão no tratamento do Kimball, principalmente quando tem uma una minus, né, e um paciente nessas fases 2, 3A, são fases boas de tratar. E mesmo quando o paciente chega naquele grau 1, que só na ressonância vocês indicam encurtamento ou vocês mantêm um tratamento conservador? Alguém, acho que a Gisele já falou, né, que mantinha o conservador inicialmente. A princípio, a gente mantém o tratamento conservador, né, e vai reavaliando. Se caso a dor persiste, muda o padrão da ressonância, ou às vezes até sem mudar o padrão, mas o fator dor tem que levar em consideração e a limitação da ADM, aí a gente opta pelo tratamento cirúrgico já inicial. Eu acho que esse é um ponto.
né? E quando o paciente, dando um exemplo, assim, vem um paciente que vem em um raio-x acidental por outra coisa, ele faz um raio-x e ele tem um Kimball já estruturado, uma lesão antiga, ele tem uma deformidade no sêmio lunar, mas ele está de boa. Vocês indicam fazer alguma coisa ou observam? Eu diria assim, basicamente, um Kimball crônico. Se não é a queixa do paciente, a dor, e ele está adaptado à limitação que tem, eu normalmente só acompanho. Eu tenho paciente até médico, e era residente de ortopedia comigo. Ele está até hoje estacionado, o Kimball dele, eu nunca fiz nada, assim, então eu deixo muito pela sintomatologia do paciente também, para avaliar, e pela limitação que ele está tendo funcional. Eu concordo com a doutora Gisele também. Se ele está adaptado, se não é essa a queixa dele, não tem por que fazer a intervenção, né? Acho que isso é importante, nós tratarmos o paciente, a queixa do paciente e não um raio-x, né? Porque aquela deformidade vai ficar, independente que ele tenha tido um 3B e consiga ter um 3A ou 3B e tenha revascularizado, mas não tratar simplesmente uma lesão crônica do raio-x, né? E encurtamento, osteotomia do captato. Ricardo, tem alguma experiência? Não tenho experiência. Nunca fiz encurtamento do captato, não tenho experiência. Eu também não tenho experiência, assim, me dá um certo medo encurtar o captato pelo padrão de vascularização dele, então você acabar danificando, porque é um padrão semelhante ao do escafoide, que tem uma vascularização retrógrada, e você acabar provocando mais um problema ao invés de resolver o que você tinha. Então, realmente não é uma cirurgia, nunca participei e também nunca fiz. Isso é uma coisa que nós três temos em comum, concordo, principalmente pelo padrão circulatório do captato e o risco de tu desenvolver uma pseudoartrose em cima de um osso, em cima de um sêmio lunar já lesado, né? Então, concordo contigo, Esteu. Algumas pessoas têm algumas indicações que às vezes a gente tem que ter mais coragem, tipo osteotomia do escafoide, porque ficou muito fletido, eu também tenho meus medos de fazer. São pelo tipo de vascularização, assim como o do captato. Os trabalhos do Descartes e do Hammond, acho que o Ricardo já comentou, e a gente tinha comentado, então, a descompressão visando a melhor circulação. Vocês têm alguma indicação no trabalho, em casos específicos, una neutra, o grau 1, se tem alguma indicação específica para fazer a descompressão metafisária? Então, seriam, acho que esses casos mesmo, a una neutra ou plus, e um paciente no estágio muito inicial, que esteja sintomático, que não esteja respondendo a tratamento conservador. Então, você usa o argumento de que você fazendo essa descompressão, você vai aumentar a vascularização local, sem provocar um dano tão grande na região, né? Sem ter que utilizar um material de síntese, sem fazer uma agressão tão grande. Então, acho que seriam essas indicações mesmo. E é um procedimento que tem bom resultado, viu? Se você for acompanhando ao longo do tempo, eu tenho pacientes que a gente acompanha aqui, você vê a melhora, inclusive da dor, da revascularização, mas é realmente, como a Gisele falou, é usar no estágio mais inicial, no tipo 2, no 3A, o sêmio lunar já tem um colapso, mas não tem colapso carpal ainda. Eu acho que ainda vale a pena, mas a nossa experiência aqui é no estágio 2 e no 3A. E os resultados são satisfatórios, viu, doutor? Principalmente no alívio da dor e da melhora da amplitude de movimento do punho. Um trabalho do argentino, né? Ele é argentino, apesar desse nome dele ser meio turbo aí, mas ele é argentino, lá da escola do professor Zancoli, mas é muito bom. Acho que isso é importante saber quando indicar. Eu acho que o grau 2 é o ideal, o 3A, em alguns casos, principalmente no caso que tiver uma una neutra, né? Eu já, num caso 3A com una minus, eu já indicaria um encurtamento. Eu acho que adaptar cada caso a um caso e estudar individualmente. Eu acho que isso é importante.
Em relação ao enxerto vascularizado, vocês usam algum enxerto vascularizado para... E quando usam? O meu padrão de vascularizado é utilizar o 4, 5. Então, fazer das artérias 4 e 5 extracompartimentais. O que eu tem descrição na literatura de fazer microcirúrgico do côndilo, eu não tenho experiência. Então, esse é o que eu geralmente uso, ou uso em casos até o 3A, principalmente se eu não tiver a opção de fazer a osteotomia de encurtamento do rádio. Então, aquele paciente, então 3A, não posso fazer osteotomia de encurtamento do rádio, eu já acho que só a descompressão não vai ser suficiente, então eu entro com o enxerto vascularizado. Ricardo, algum posicionamento? Não, eu não tenho feito enxerto vascularizado para escafoide, para doença de Kienbuch, não. Só para escafoide mesmo. E o que a gente vê, para escafoide eu tenho bons resultados, agora para doença de Kienbuch eu nunca cheguei a fazer, não. Gisele, tu que faz vascularizado, faz associação, tu falou que tu usa ou vascularizado ou encurtamento. Associação, não, né? Não costumo fazer os dois juntos. Eu faço, se for para fazer o vascularizado, eu deixo temporariamente pinado escafo captato, uns 6, 8 semanas, para tentar também tirar a pressão temporariamente de cima do semilunar, enquanto esse enxerto está se integrando. Normalmente você indica para o 3A? Eu chego no 3A, até o 3A. Eu posso botar no 2 até o 3A. Porque se eu não tiver a opção de fazer a osteotomia do rádio, que é meu padrão de fazer, eu vou para o enxerto vascularizado. O que eu tenho feito é a osteotomia do rádio de encurtamento, como a gente falou antes, né, de 2 milímetros, ou essa descompressão. Os resultados têm me atendido bem, atendido o paciente. Não é a rotina nossa aqui o enxerto vascularizado, mas a gente usa em alguns casos. Realmente eu uso naqueles pacientes que já têm uma una neutra e nos casos iniciais. Eu acho que é importante tu não indicar um enxerto vascularizado onde já houve uma fragmentação, quando não tem mais uma estrutura óssea. Naqueles casos que já existe uma fragmentação, o que vocês indicam, Ricardo? Por exemplo, num caso 3B, que já o semilunar já está... Olha, no raio-x não consegue ver bem se ele está fragmentado ou não, mas principalmente eu gosto da tomografia, vejo melhor na tomografia que na ressonância, porque a ressonância vai mostrar a alteração desde o início, mas a tomografia mostra melhor a estrutura. Uma vez que já há fragmentação desse osso, o que vocês indicam? O que tu indica, Ricardo? Nesse caso aí, é um 3B, né? A gente já vê uma alteração do índice de 1, que é a altura do carpo, né, sobre o captato. Você já vê que tem essa migração proximal do captato. E quando está com a articulação radiocárpica boa, sem sinais de artrose, nesse caso aqui, eu gosto de fazer procedimento de salvação, uma carpectomia proximal, por exemplo, resolve o problema do paciente. Né? Gisele, vocês fazem alguma coisa diferente nos casos 3B com fragmentação? Geralmente eu vou para a carpectomia proximal também. Existem outras opções descritas na literatura, mas o meu padrão do dia a dia é carpectomia proximal. E como é que vocês fazem um flap proximal para distal? Que tipo, abordagem da cápsula, alguma coisa específica nessa carpectomia? O importante é você verificar se realmente é um 3B, né? Às vezes, mesmo com toda a avaliação para o exame de imagem, por isso que foi incluída essa avaliação por artroscopia, para você verificar se as superfícies articulares estão condizentes. Geralmente eu faço um flap e tomar muito cuidado nesse momento da ressecção para não lesar nenhum ligamento da cápsula volar, senão vai ficar instável essa carpectomia também, né? Então, tomar cuidado com o flap dorsal e tomar cuidado com a ressecção para não ser agressivo e não ressecar os estabilizadores volares. Isso. É o que a gente usa também. A gente manter o ligamento rádio-carpo captato, né, que esse é o ligamento que vai evitar a translação do carpo em relação ao rádio. Eu procuro fazer um flap de base proximal, um flap quadrado, que se tiver alguma surpresa
ou o captato tiver pior do que eu imaginava, ou o rádio, às vezes eu coloco uma interposição. Isso. Faço uma interposição. Gosto de... E como é o pós-operatório da carpectomia proximal para vocês? Vocês imobilizam quanto tempo? Ricardo, quanto tempo tu deixa imobilizado? Algum cuidado específico? Então, eu deixo imobilizado em volta de 3 semanas, o tempo de cicatrização de partes moles, e já o paciente já vai para a fisioterapia, a terapia ocupacional após essas 3 semanas. Eu não tenho coragem de deixar o paciente imobilizado por menos tempo, sabe? Então, com 3 semanas de imobilização, com a tala gessada, fazendo curativos, e aí, após 3 semanas, eu encaminho o paciente para a fisioterapia. Gisele, qual é o pós-operatório de vocês na carpectomia proximal? Acho que eu sou até um pouquinho mais medrosa, deixo 4 até 6 semanas, dependendo de como tiver sido a cirurgia, para poder liberar e começar a reabilitação. Eu acho que eu sou um pouco mais corajoso que vocês, eu procuro, se possível, já nos 15 dias, porque eu acho que quanto mais precoce, mais o captato se assenta na fossa do semilunar. Eu gosto, lógico, não boto ele com carga, mas a mobilização, gosto de fazer mobilização ativa já a partir dos 15 dias, deixo ele só com uma órtese, não deixo com imobilização engessada. Os pacientes parecem que têm uma melhor adaptação da neoarticulação. Alguma indicação em relação aos tipos de captato na carpectomia? Vocês veem aqueles do chato, o IV, o curvo, Gisele? Então, eu acredito que esse mais curvo é o que acaba se encaixando melhor no semilunar, quando você não tem tanta translação, você vê que em alguns pacientes ele se encaixa melhor e demora muito mais a ter alterações radiográficas a longo prazo e queixas também do paciente a longo prazo. Então, esse curvo é o que encaixa, é como se ele replicasse o formato do semilunar para encaixar no rádio. Esse padrão curva em que encaixa melhor, e como foi falado antes, a sutura da cápsula, na hora da gente fazer, é importante para evitar essa translação do carpo, né? Isso. Eu acho que é importante evitar a translação e também evitar a tensão exagerada da cápsula dorsal, que vai limitar a flexão do paciente. Eu gosto de dar um ponto na cápsula, no transoperatório, testar a flexão, vendo que aquilo não vai bloquear, e a partir daquele teste, às vezes até arrebenta o primeiro ponto, que diz, está muito tenso, e retenciono no ideal, na posição mais frouxa, na sutura mais frouxa, se necessário. Vocês usam denervação do carpo algumas vezes? Não. Ricardo? Nos casos em que a dor persistente, no ato cirúrgico em si, não. Se não melhora a dor com a carpectomia, se não melhora a dor com o procedimento cirúrgico, aí a gente faz a neurectomia anterior. Uhum. Gisele, alguma diferença? A denervação eu utilizei, acho que em 2 ou 3 casos no máximo, eu não lembro bem de 2, pacientes que continuavam com alguma dor, mas que não queriam perder nada de movimento e não queriam fazer nenhuma cirurgia mais agressiva. Eu dei as opções e disse, não quero nada disso aqui agressivo, eu quero essa aqui. Normalmente resolve com o procedimento de carpectomia a dor dele. Aí é uma questão só assim, do paciente, não quero mexer no osso, então tem essa última opção aqui que pode ajudar em alguma coisa, eles ficaram satisfeitos. Não impediu progressão nem nada, mas o paciente manteve bem mais tempo de atividade. Eu acho que é uma opção, a gente não queima nenhuma ponte, digamos assim, em termo inglês. Não queimar pontes no burn bridges, e pode fazer todas as opções depois da neurectomia sem ter problema. E quando nada dá certo, que o paciente tem dor ou tem uma limitação muito importante, aí a gente indica... Desculpe? Não, eu ia falar, mas aí é o procedimento, o outro de salvação, né, que é a artrodese total. Artrodese total. Vocês usam algum posicionamento específico?
algum tipo de material específico para fazer artrodese? Ricardo, você estava falando. Então, essa placa de artrodese dorsal é o sonho da gente ter, né, no serviço público, né, e até às vezes algum convênio liberar, porque está muito restrita a liberação. Mas a gente usa uma placa DCP 3,5 fazendo uma angulação dorsal de 20 graus com discreto desvio ulnar, né, que é a posição funcional da mão. Mas no serviço público a gente não tem essa placa de artrodese para pôr sempre disponível, não, viu, doutor? A gente tem que se adaptar com a placa de DCP 3,5 aqui. Fazendo Gisele, essa curvatura, 20 graus de dorsiflexão com discreto desvio ulnar. Gisele, qual a conduta de vocês na artrodese? Também, se possível, se disponível, a placa, porque ela já vem com esse contorno, com esse discreto de 5 graus de desvio ulnar, 15 a 20 graus de extensão. Geralmente é um lado só, né? Então você põe discreto de extensão, discreto de desvio ulnar. Quando você tem o caso raro de ter 2 punhos, você já tem que pensar que um não pode deixar os 2 em extensão, você tem que deixar um pouco mais neutro. Também tem essa dificuldade no SUS e consigo contornar geralmente quando é um homem maior, eu consigo usar a placa 3,5 modelando sem problema e não tive nenhuma intercorrência até hoje, tenho vários casos. Agora, quando é uma mulher, 1,40 m, 1,50 m, que precisa fazer uma artrodese total de punho, aí eu já bato um pouco mais o pé de precisar da minha placa mesmo, para não ter o perigo de ter uma fratura do metacarpo. Vocês usam enxerto de ilíaco ou preferem fazer uma carpectomia e usar o escafoide e o piramidal como enxerto? Eu faço a carpectomia e utilizo os próprios ossos como enxerto. Eu acho que é uma coisa importante. Eu acho que a gente revisou mais ou menos todas as condutas, né? O tratamento conservador, o tratamento cirúrgico, as descompressões, o nivelamento, tanto no captato quanto no rádio, a revascularização e a cirurgia de salvamento. Ricardo, queria dizer mais alguma coisa? Não. Agradecer a oportunidade de estar participando da Rádio SBOT. Ótimo, agradeço a participação. Gisele, queria colocar alguma coisa antes de encerrar? Também só queria agradecer a oportunidade de participar da Rádio SBOT e de estar com vocês hoje aqui. Bom, agradeço então aos participantes. E você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio SBOT, podcast oficial da SBOT. Todas as edições estão disponíveis no site www.sbot.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos veremos no próximo episódio. Até lá. Obrigado.